Quais são os cursos mais procurados pelos futuros intercambistas? Bom, hoje a gama de opções, né, o leque, ele é bastante extenso. O intercâmbio se profissionalizou muito, né, expandiu demais, porque o público, que antigamente, ou muita gente ainda tem a ideia, Jota, e esse paradigma a gente vem quebrando, né, que intercâmbio é só para molecada, que o intercâmbio é só ali, mas se eu for, se eu mandar meu filho, eu tenho que receber alguém, enfim. Então o intercâmbio hoje, ele abriu um leque enorme. Então você tem aí cursos para todas as idades, então desde do adolescente ou mesmo, eu falo adolescente, mas na verdade hoje tem cursos a partir de 7 anos, basicamente. Verdade, mesmo. Até mais novo. O mercado brasileiro não consome muito isso, para ser sincero. É muito comum no mercado europeu e o asiático, realmente eles botam a molecada de 6, 7, 8 anos e mandam fazer férias fora do país. O brasileiro, a mãe brasileira mais protetora e tal, normalmente é um pouquinho mais para frente, eu diria que a partir de uns 12 anos, 13 anos já existe. E aí muita gente hoje, ao invés de fazer, por exemplo, um programa só de turismo, que é ir para Disney, mescla, por exemplo, Disney com estudo, né? Então você tem os jovens hoje a partir de 12, 13 anos que vão e ficam 3 semanas, por exemplo, na Flórida ou mesmo na Califórnia, estudam dentro de uma universidade, fazem curso de inglês e também vão aos parques. Então vai para SeaWorld, vai para Epcot Center, vai para Disney, enfim. Então eles mesclam onde você não tem só o turismo e não tem só o estudo. Os 2 programas hoje mais procurados, eles são curso de idiomas, né, para todas as idades, e o high school, né, que é, digamos, o ensino médio, isso, feito fora do país. É o que é o mais tradicional, né, é o que gerações lá atrás tinham conhecimento apenas da questão do high school, que tinha aquela questão de vai e depois vem alguém para tua casa. Então eu diria que esses são os 2 programas, os 2 cursos mais procurados durante todo o ano. Mas aí você tem cursos profissionalizantes, então, eu já domino um idioma e quero fazer alguma coisa na área de rádio e TV, quero fazer de marketing, quero fazer na área de petróleo, de hotelaria, gastronomia, enfim. Então você tem opções, para isso já tem, logicamente, que ter um domínio do idioma, porque senão não tem jeito, né? Você tem curso de graduação, de pós-graduação, MBA, tudo isso é oferecido hoje tranquilamente para o estudante brasileiro. Mas, para ser bem sincero, Jota, o mercado brasileiro hoje, eu diria que acima de 90% é curso de idiomas, curta, média e longa duração, de todas as idades, e a questão do high school. O high school, logicamente, sazonal, 2 vezes por ano, né? Então tem embarque no começo do ano e no meio, mas são os 2 programas disparados mais procurados. Para esses 2 programas é preciso ter fluência já no idioma? Como é que é? Para a questão do curso de idiomas, não. Você pode sair daqui com 0. Né? Tá. 0 que eu digo mas eu não sei nada. Pode ir, lógico que o aproveitamento ele é um pouquinho menor, principalmente para curso mais curto. Mas as escolas, elas estão preparadas para receber, por exemplo, o asiático, que precisa aprender qual é o som do A. Né? Tá. Então isso é básico. O brasileiro normalmente nem básico é, porque a gente acaba tendo contato com delivery, hot dog, enfim. Então a gente já tem, por mais básico que seja, você acaba tendo algum contato, um nível um pouquinho maior. Então, essas escolas não fazem qualquer exigência, Jota, do nível de idioma. Para o high school, que é o ensino médio, aí sim, você não precisa ter a fluência, mas você precisa ter uma certa base de inglês, porque esse jovem vai frequentar aula de matemática, de química, de física em inglês. Então, ele obrigatoriamente tem que ter, não o domínio, mas ele tem que ter um bom nível do idioma, né? Quando a gente fala de curso profissionalizante, curso de graduação, pós-graduação, aí já não. Aí já é domínio total do idioma, porque você vai estar numa classe, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você vai estar numa classe que provavelmente vai ter gente local, né? Então, o americano, e você não pode interromper a aula, por exemplo, com dúvida no que foi falado. Você pode parar por conta do conteúdo, né? E não porque você não entendeu o inglês. Então, depende do programa, mas no curso de idiomas e no curso do high school, do idiomas nada, você pode ter qualquer nível. E no curso high school, lá na questão do high school, programa high school, aí já é necessário ter um nível intermediário, eu diria, sem preocupação de ter fluência, Jota. Legal, muito bem. Quais são os países que as pessoas mais procuram intercâmbios? Os brasileiros querem fazer intercâmbio mais aonde? Tá, vamos dividir também por programas, tá? Vamos lá. Então, assim, o high school, ele tem Estados Unidos como um dos ensinos mais tradicionais, o mais tradicional, eu diria.
E Canadá vem crescendo demais, mas eu destacaria 4, tá? Então, Estados Unidos e Canadá, Austrália e Nova Zelândia. São os 4 em termos de high school, de ensino médio, mais procurados por brasileiros. Mas também com outras possibilidades também. Tem gente que prefere ir para a Europa, enfim, até outros idiomas, como alemão, espanhol, mas os mais procurados, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Cursos de idiomas, Canadá disparado. Né? Canadá, mais que Estados Unidos? Mais. Então, o Canadá, na verdade, é uma herança do ocorrido em 11 de setembro. Então, os Estados Unidos, eles dominavam a questão dos cursos de idiomas, ou pelo menos tinham um mercado muito forte. Quando ocorreu a questão do 11 de setembro, as escolas canadenses entraram muito forte no mercado, com uma política de qualidade e preço muito agressivo, e aí o público começou a conhecer com mais frequência, né? Então mais gente saiu do Brasil para ir para o Canadá. E aí o país é espetacular, recebe bem, escola de qualidade, e naquela época o investimento era bem menor do que Estados Unidos. E aí eles abocanharam uma fatia do mercado e não devolveram mais, Jota. O Canadá não devolveu essa fatia de mercado, então, principalmente para cursos curtos, que nós classificamos de 1 a 3 meses, cursos curtos, disparado o Canadá é o que mais tem de procura. Quando a gente fala de curso mais longo, de 3 meses para cima, eu diria de 6 meses, por exemplo, aí entram na briga Irlanda e Austrália. Mais especificamente porque esses países permitem que o estudante brasileiro, ao mesmo tempo que ele estuda, ele pode trabalhar, desempenhar alguma função remunerada, o que ajuda demais, né? O Canadá também permite, mas não ao mesmo tempo. Então eu destacaria aí Canadá e Estados Unidos, Austrália e Irlanda para cursos de idiomas e, logicamente, outros países para outros idiomas. Mas são os 4 mais procurados. E Inglaterra também, mas Inglaterra, porque eles também cortaram a questão do trabalho, perderam o mercado para longa duração, curta duração. Inglaterra também tem seu lugar de destaque. É legal. É que é um inglês diferente também, né? Que é o inglês britânico. Mas tem gente que prefere aprender esse inglês, né? Bom, já que a gente está no programa de recursos humanos, essa pergunta é muito recorrente na Just, Jota. A questão de, mas se eu for para tal país, eu vou ficar com sotaque e tal. Eu costumo dizer, eu faço um desafio seguinte: hoje o mercado, as empresas buscam gente que fala inglês. Independentemente se pronuncia butter ou butter, tanto faz, as pessoas têm que se comunicar em inglês, né? Até porque um estudo mostra que tem mais gente que tem o inglês como segundo idioma do que como primeiro. Então, esse profissional tem que falar inglês com o japonês, com o chinês, com o italiano, com o francês, com o americano, com o britânico. Então, tanto faz, né? Eu diria o seguinte: lógico que há uma diferença de sotaque, mas existe isso nos Estados Unidos. Você pegar Texas e Nova York, você vai ter um sotaque diferente. Você pegar São Paulo e o Ceará, vai ser diferente, né? Então, o que a gente entende é que, embora essa questão do sotaque seja um pouquinho diferente, o mercado hoje busca os profissionais que falam e se comunicam em inglês, independentemente de pronunciar um pouquinho diferente ou não. Pelo menos essa visão, é isso que a gente vê. Espero que os profissionais que estejam me ouvindo aí, responsáveis, né, pelo departamento de RH, concordem comigo nessa questão. Precisa falar inglês. Inclusive, a pessoa que fala assim, eu falo inglês, mas eu não entendo, se não for um inglês americano eu não entendo, eu entendo que está quase fora do mercado. Uhum. Porque ele tem que se comunicar, tem que se virar. E prova disso é que as escolas lá fora buscam, inclusive, professores de várias regiões. Então, você vai para o Canadá, é comum você ter um professor canadense, você ter um professor americano, você ter um professor australiano, um irlandês, um escocês. Por quê? Porque o inglês é um só. Só que o sotaque é diferente e o teu ouvido tem que estar preparado. Para todos. Até porque ouvir o inglês do asiático é mais difícil ainda, né? Que é mais sotaque impossível, né? E você vai ter que fazer comércio com eles. Tem que fazer, você vai ter que lidar com a China, né? Então não adianta, eu falo inglês, mas eu só entendo se for um inglês americano. Então, não tá tem que fora, se virar. Né? Tem que se virar e tem que entender. Então essa questão, a não ser que a pessoa busque, vou dar aula de inglês numa instituição americana, isso pode ter um peso um pouquinho diferente. Mas para o mercado eu entendo que não dá para deixar de ir para um país em virtude do sotaque ser um pouquinho diferente, Jota. Legal. Você estava falando também do trabalho fora. Como é que funciona no intercâmbio? A Just, a empresa já trabalha com o encaminhamento para um trabalho fora do país? Como é que funciona isso?
Não, basicamente a Just não se envolve na questão de encontrar o trabalho, a pessoa não sai daqui com um trabalho definido. O que acontece é que alguns países, até por acordos bilaterais com o Brasil, permitem que o estudante brasileiro tenha autorização para trabalhar legalmente. Então você pega a Austrália, o estudante pode trabalhar 20 horas semanais durante o tempo do curso mais um mês. Você pega a Irlanda, mesma coisa, 20 horas semanais, mas eles têm uma flexibilidade um pouquinho maior. Se você tiver, o mínimo que você tem que estar matriculado são 6 meses e você pode ficar até 1 ano. Então, desse 1 ano você pode 6 meses estudar e trabalhar e nos outros 6 meses só trabalhar. Mas o trabalho, Jota, não sai daqui. As escolas eventualmente ajudam, auxiliam, mas não há essa garantia. No Canadá, é que por enquanto está se discutindo se isso vai continuar. No Canadá existem alguns programas que a escola se responsabiliza pelo agendamento de pelo menos 3 entrevistas. Então, basicamente, o estudante tem uma certa garantia de pelo menos ter a entrevista, aí passar na entrevista também depende do candidato. Né? Mas no Canadá é o único que a escola geralmente já se envolve e cria essa quase garantia de colocação, mas não sai do Brasil. Você não sai do Brasil dizendo, ok, vou trabalhar nesta empresa, nesse cargo, né, nessa função e ganhando X por hora. Não é assim que funciona, isso acontece lá, Jota.